Bom, agora mudando um pouquinho a temática, escolhi aqui alguns termos que estão sendo utilizados na legislação aí de reforma tributária, né, na PEC, enfim, em toda a legislação muito debatidos. E eu queria que vocês discorressem um pouquinho qual que é o principal desafio em relação a esse tema, tá? Então, vamos começar com o primeiro tema, incentivos fiscais. Antes de eu falar de incentivo, posso fazer só um comentário? Claro. Eu acho que qual é o nosso desafio hoje, o nosso papel hoje, né? Eu preciso me preparar para a reforma, mas ela vai ser aprovada depois tem lei complementar. Sim, você precisa se preparar hoje. Hoje você precisa ter dados e informações para dar respostas para o seu negócio. Então, qual a primeira recomendação nossa aqui? Você precisa ter dados comparativos, cenários de como é hoje, como vai ser futuramente, que seja ele de forma ampla, geral, com premissas, mas essa resposta você tem que ter. Essa resposta tem que ter na mão. Então, tem que esperar janeiro de 24, não, tem que ser já. Então, o seu papel nesse momento é, no mínimo, demonstrar quais são os principais efeitos no as is e to be. Então, começa por aí. E no contexto de incentivo fiscal, assim, a gente é um país em que era muito comum os estados, por exemplo, né, na tributação do ICMS, atrair empresa para a sua localização na concessão de benefícios fiscais. É uma característica do país por N situações. Isso muda completamente com o regime novo de tributação, né, em que a gente não tem mais ICMS, por exemplo. Então, esse benefício fiscal que fazia sentido as empresas estarem localizadas em determinadas regiões do Brasil, ele deixa de existir. Existe fundo de compensações, vai ter um período de transição grande, mas ele deixa de ser o driver das decisões. Então, é uma das principais mudanças que a gente vai ter no futuro, deixar de fazer política pública com a concessão de benefícios fiscais. Então, isso drive a decisão estratégica e de longo prazo, né? Esse é o ponto. Prazo. Por mais que tenha o período de transição, passa a ser um fator aí super relevante para decidir hoje, para decisões de hoje. Exato, né? porque hoje a gente tinha uma tributação do consumo no Brasil na origem. Aí, com a transição até o final, a gente vai ter uma tributação no destino. Então, isso é uma mudança total de paradigma quando a gente fala de tributação no consumo no Brasil. Perfeito. E nessa linha, vou jogar já o segundo tema, né, que eu gosto bastante, que é créditos acumulados e saldos credores. O créditos acumulados e saldos credores, ele é um grande desafio. Acho que todas as empresas que estão nesse momento, nessa situação ali de ter saldos credores nas suas escritas, terem créditos acumulados, homologados, tem que estar muito atentos com como isso vai estar daqui a algum tempo após a transição, principalmente porque nós temos na PEC a questão a necessidade dos créditos estarem homologados para que se possa postergar o período ali após a transição, e também a questão dos 240 meses de pagamento. Então, as empresas têm que preparar o seu fluxo de caixa para que não conte com esse dinheiro, pelo menos, ou divida, né, conte pelas 240 parcelas que será devolvido pelo governo. Então, assim, é um momento de pensar a estratégia de ou como eu consumo, isso até o fim, como eu homologo e como eu preparo o meu caixa para que esse dinheiro, eu não vou ter ele até o fim de 240 parcelas. Então, se preparar, o desafio é estar preparado para homologar e para ter caixa para suportar essa falta de dinheiro que irá acontecer. Me parece que se até agora já era um tema sensível, qual que é a relevância que ele ganha a partir do contexto de reforma, né? Você sabe que eu vi até uma notícia muito recente que o Brasil é o país que mais demora para ressarcir tributos quando comparado a outros países, né? Então a gente já tem um problema gigante em relação a isso. O período de transição, você vai precisar ser muito eficiente com esse tema, de que eu preciso monetizar rápido, porque a regra de compensação com os tributos novos ainda não foi definida, e como o André falou, existe a possibilidade aí de um parcelamento a muito longo prazo dessa restituição do governo para com os contribuintes. Então, se já era um tema problemático, a transição ele aumenta essa complexidade e ele se resolve com um novo modelo estruturado de que um dos principais pilares da PEC 45 é o ressarcimento imediato ou muito rápido de saldos credores e créditos acumulados. Legal, muito bom.
Me parece que esse tema também, vocês falaram um pouco ali da mudança de processo, de controles. Esse tema se conecta muito com essa temática, né? Da necessidade que eu tenho de ter controles muito bem estruturados, não só para esse período de transição, mas principalmente para o depois, né? E aí, falando em controle, eu puder fazer um comentário também, uma mudança de paradigma gigante no modelo novo de tributação com a PEC 45, que os créditos dos tributos sobre consumos, hoje em dia, são aproveitados do que está registrado no documento fiscal. No futuro, do jeito que está escrito ali nos preceitos da PEC, ele vai estar vinculado ao pagamento da etapa anterior. E o que isso significa? Significa uma mudança total de gestão de fornecedores. Porque hoje eu tenho gestão de fornecedores, rating, o que eu quiser ali definir, nunca vinculado ao pagamento do imposto, dos tributos indiretos. Futuramente, isso é condição essencial, porque o meu crédito é vinculado ao que o meu fornecedor pagou. Então, de alguma forma, no contexto empresa, vou ter que ter uma gestão muito maior da minha cadeia em relação a esse tema, senão o prejuízo vai ficar nas grandes empresas. Sim, com certeza. E aí a área de compras, enfim, né? A gente tá gestão, falando aqui, contrato, governança. Custos também. Tá vendo como a gente vai virar o centro? Com certeza.